Feito esse preâmbulo e dado esses dois exemplos do Burke e da série Downton Abbey, falemos então sobre o nosso assunto principal dessa conversa, que é conservadorismo e movimentos sociais. Por que eu decidi falar sobre esse assunto? Bom, porque é óbvio, existe uma acusação não sem um certo fundamento de que o conservadorismo não liga para questões sociais. Então, quer dizer, a ideia que as pessoas que pensam sobre isso, sobretudo as pessoas que estão mais à esquerda pensam, é que o conservadorismo é só um tipo de pensamento que quer manter o status quo, né? Manter as coisas como estão. E mesmo que a gente pense nos exemplos que eu dei agora há pouco, que não é bem assim, então quer dizer, o que o João Camilo fala é que o conservador ele não é que ele não quer mudar, ele só quer chegar bem do outro lado da mudança, né? Então quer dizer, a mudança precisa ser controlada de modo que a gente não perca o que a gente tem de mais valioso no momento. Então quer dizer, é possível mudar preservando. Então tem coisas que você pode mudar e tem coisas que você deve preservar. Então o conservador sempre vai fazer o equilíbrio entre essas duas coisas, entre a permanência e a mudança, né? Então, esse pensamento de que o conservadorismo ele é imobilista nesse sentido, né, seria um posicionamento mais reacionário do que conservador. Então, seria interessante a gente trazer conceitualmente o que são essas coisas e depois eu vou dar alguns exemplos, né, dessa relação do conservadorismo e movimentos sociais que ocorreram na história, né? Vou dar exemplos, inclusive, de figuras que estão aqui no nosso glorioso painel, tá? Então, primeiro, eu quero trazer a definição do que é um movimento social. Então, eu fui procurar, dei uma pesquisada e achei uma que é célebre, é de um autor célebre, que é um autor aceito tanto à direita quanto à esquerda, que é o Norberto Bobbio, né, o grande sociólogo, filósofo e tal. Então ele tem um dicionário de política muito famoso, um capinha amarela e preta. Então quem não tem pode comprar quando encontrar, porque ele é um dicionário sucinto, né, ele não é gigantesco, é só um volume, mas é bem interessante, tem coisas bem interessantes lá. Então, primeiro, eu vou pedir para o Gabriel colocar na tela aí a definição, né, ou pelo menos um trecho da definição que o Bobbio traz de movimentos sociais. Vamos lá. Então, abre aspas aqui para Norberto Bobbio. Podemos distinguir a existência de duas correntes na reflexão dos clássicos. De um lado, estão os que, como Le Bon, Tarde e Ortega y Gasset, se preocupam com a irrupção das massas na cena política e veem nos comportamentos coletivos da multidão uma manifestação de irracionalidade, um rompimento perigoso da ordem existente. Antecipam, assim, os teóricos da sociedade de massa. Então, esses primeiros acreditam que os movimentos sociais são movimentos de insurgência e que são perigosos. Então, se você vê lá, lê A Rebelião das Massas, né, do Ortega y Gasset, é nessa linha que ele vai. Mas ele vai... É mais sutil do que isso, tá? É uma obra maravilhosa, vale a pena ler se você não leu A Rebelião das Massas. E também acho que é a Psicologia das Multidões, acho que é do Gustave Le Bon. Então, continuando. De outro lado, estão os que, como Marx, Durkheim e Weber, se bem que com alcance e implicações diversas, então os três autores pensam diversamente sobre isso, né? Veem nos movimentos coletivos um modo peculiar de ação social, variavelmente inscrita ou capaz de se inserir na estrutura global da sua reflexão. Quer eles denotem transição para formas de solidariedade mais complexas, a transição do tradicionalismo para um tipo legal burocrático, quer o início da explosão revolucionária. Então, quer dizer, Durkheim, Marx e Weber enxergam o desdobramento dos movimentos sociais de maneira diferente, tá? Continuando. Em todos estes autores, bem como naqueles que lhes haviam de seguir, existem alguns elementos comuns na análise dos comportamentos coletivos e dos movimentos sociais. 2 pontos. O acento sobre a existência de tensões na sociedade, a identificação de uma mudança, a comprovação da passagem de um estádio de integração
a outro através da transformação, de algum modo, induzidas pelos comportamentos coletivos. Mas é diversa a importância por eles atribuída aos componentes psicológicos em relação aos sociológicos, aos aspectos microsociais em relação aos macrosociais e, enfim, ao papel dos agentes em relação à dinâmica do sistema. Fecha aspas. Então, uma definição bem completinha, depois você pode voltar no episódio aí para dar uma olhada e ler de novo e tal, né? Então é isso. Para resumir, muito resumido, o movimento social é um agrupamento de pessoas que, percebendo ou sentindo alguma necessidade de mudança na sociedade, né, essas pessoas se organizam. Então, quer dizer, geralmente é um comportamento mimético, né? Mimético no sentido de imitação. Um se indigna, dois se indignam, três se indignam, quatro se indignam e vão se juntando pessoas até que eles, vamos transformar isso em, né? Vamos fazer uma reunião, vamos organizar isso. E aí os movimentos sociais vão se organizando em torno do tema que lhes é caro e das mudanças que eles querem fazer, né, ou ver acontecer na sociedade. E aí, como o próprio Bobbio disse, então isso varia, desde mudanças mais de dar uma continuidade alterando pouca coisa, até um novo status jurídico da sociedade, ou até mesmo uma insurgência revolucionária que deseja mudar todo o status quo. Então, quer dizer, a Revolução Francesa, a própria ideia como é que se fala? De conflito de classes, né? De luta de classes e de revolução do proletariado e de comunismo, parte dessa ideia de uma mudança do status quo completo. Então, quer dizer, o capitalismo, né, ele é opressor por natureza, ele é racista por natureza, etc. e tal. Então, só é possível uma sociedade melhor se o capitalismo acabar. Então, a ideia do socialismo é você inverter isso, né? Você acaba com o capitalismo, acaba com a ideia de propriedade privada, que, na verdade, a propriedade privada é um dos elementos de sustentação do capitalismo, né? Então, quer dizer, eu ter uma propriedade, ter a minha casa, ter o meu carro e tal, então eu trabalhar para ter as minhas coisas, né? Então, o comunismo subverte isso e diz, não tem que ter nada de ninguém propriamente, mas tudo para todo mundo, né? Então, as mudanças, ou a ideia de mudança vai variar de visão de movimento social para movimento social. Então, nem sempre a mudança é radical dentro da ideia dos movimentos sociais.